Muito bem-vindos a mais um podcast Caminho da Prosperidade do podcast Ethos Conecta. Hoje a gente vai ter um convidado bem especial, falando um pouquinho da vida dele, da fé, da parte de finanças também, alguns desenvolvimentos que ele está tendo, que é o nosso Marcão, aqui do Vencer. Obrigado, Marcão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E acredito que vai ser um bate-papo bem legal. A gente já estava trocando uma ideia aqui sobre alguns projetos futuros, então vai ser bem bacana. Mas para a gente começar, Marcão, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Quem é o Marcão? Cara, antes da gente começar, eu quero te agradecer, Fernando, pela... Eu busco ser muito grato, cara, em tudo que eu faço. E eu tenho dois conceitos, né, que é o eternamente grato e o grandemente grato. Então, sou muito grandemente grato a essa oportunidade que tu tá me dando de estar aqui contigo. E costumo dizer que eternamente grato a gente só é a Deus, né? Com certeza. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado por estar me recebendo aqui. E tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia muito bacana. E, cara, quem é o Marcão? Marcão é um comunicador, é um filho, servo, agora estamos nessa área da escrita, né, também querendo, nos tornando um escritor, porque eu acredito que quando tu quer deixar um legado, nada melhor do que deixar escrito, né? A gente tem um grande exemplo aí que é a Palavra de Deus. Um livro milenar que, se não tivesse sido escrito, talvez ficaria só na lembrança e chegaria um momento que esqueceria, porque se a gente não passa isso, né, de geração em geração, não leva essa cultura, não leva esses textos, esse conhecimento, acaba se perdendo durante o tempo. Então, sou servo, estou aqui para servir com todo o meu coração e doar aqui aquilo que o Senhor lá no início já nos ensinou, né, que é amar o próximo e como a nós mesmos e transmitir essa mensagem do reino, cara. Acho que isso é o que mais tem ardido no meu coração. E todo o propósito que tem junto com tudo isso é levar essa mensagem, né? Com certeza, e não tem nada melhor do que levar a mensagem de Deus para outras pessoas que precisam. Tu tá abençoando a vida de várias pessoas, né, com isso. Não é que tu tá se abençoando, tu tá abençoando o teu próximo, porque não tem nada melhor do que tu trazer uma esperança, trazer uma mudança de vida para uma outra pessoa, né? Tu não tem ganho nenhum com isso, só tem ganho de poder levar ele para um outro patamar de estar com Jesus, né? Então, cara, que legal, isso é bem bacana. E eu queria saber um pouquinho mais, que eu vou entrar nesse primeiro momento, assim, um pouco mais na tua vida, tá? Eu quero saber como é que foi a tua infância, assim, o papel, porque, assim, esse podcast, ele tem o fundo espiritual, bíblico, que eu gosto de trazer, mas ele também tem o viés de finanças, de prosperidade, que eu também quero trazer isso para as pessoas. Eu quero que eles tenham entendimento que tu pode acreditar em Deus, tu pode crer na palavra, mas tu também tem que ser próspero. Tu tem que ter uma vida confortável, porque tu está no reino de Deus, tu tem que ter um conforto na tua vida. Não estou dizendo que tu precisa ser multimilionário, mas tu precisa ter um conforto na tua vida, tu precisa ter uma tranquilidade, tu precisa ser feliz em todas as coisas que tu faz na tua vida, né? E aí eu quero saber um pouquinho da tua infância, como é que foi um pouco da tua infância, onde tu morou, como é que foi esse entendimento de dinheiro, quando começou a entender isso, o que representa o dinheiro na tua vida também? Vamos lá, partindo do princípio, né? Venho de uma família bem simples. Vamos lá nos ancestrais. Meus avós eram gente assim da roça, da campanha. Meus avós, meu bisavô, meus pais já foram para a cidade em busca de oportunidades maiores e melhores. E eu não sou daqui do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas, por eu disfarçar bem o sotaque, até nem desconfia, mas eu sou natural de Minas Gerais, uma cidadezinha bem interior do interior, que eu costumo dizer que desses mais de 20 anos que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, 6 pessoas. Há alguns meses atrás eu pude colocar mais uma aqui, me encher para ir para outra mão. Cara, 6 pessoas apenas ouviu falar dessa cidade. A cidade se chama Nanuque.
E as pessoas até brincam, né? Quando eu digo, não, nunca ouvi falar, nem sei onde é que é. Mas é uma cidade bem no interior de Minas, divisa com Bahia. 10 quilômetros é Bahia, 60 quilômetros para cá é Espírito Santo. Então fica bem naquela divisa ali entre Bahia e Espírito Santo. Uhum. E muito cedo, até eu não me recordo assim tanto, porque eu vim para cá com 8 anos. Vim pro Rio Grande do Sul. Saí do interior para vir para aqui pro Rio Grande do Sul, pro interior também, que é uma cidade chamada Bagé, onde me criei. Passei muito frio por lá e pude ter então essa minha jornada, né, dali de pegar da pré-adolescência, adolescência e a vida adulta. Mas o que eu me recordo assim muito de quando eu era criança é que os meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai veio aqui para o Rio Grande do Sul por estar desempregado. Ele era servidor público lá municipal, né? Trabalhava na prefeitura. E na troca que teve de governo, ele acabou sendo, como era contratos, né? Acabou não tendo renovações de contratos. E ele ficou aquele período ali tentando lugares para poder trabalhar. E cidade pequena é aquilo, né? Que não tem tantas oportunidades. Aí ou tu vai para cidades da volta, ou tu vai ter que tentar o que tem ali. E naquele período não conseguia trabalho. Ele foi para Belo Horizonte, ficou um período lá, cerca de 3 meses, voltou, porque também era trabalhos esporádicos. Aí foi para São Paulo, ficou mais um tempo, também não conseguia nada assim que, poxa, pudesse imaginar uma carreira numa empresa. E nisso, alguns colegas dele estavam vindo aqui para o Rio Grande do Sul, com uma expectativa, porque muitas pessoas que vieram e estavam voltando estavam bem de vida. E imediatamente, né, quando houve esse convite, meu pai, é óbvio, né, tu tá vendo que as pessoas estão indo, estão voltando bem, e ele veio com esse objetivo de vir para o Rio Grande do Sul, e ele conta essa história, e é bem interessante que ele veio com o objetivo de comprar um carro. Ele veio para o Rio Grande do Sul, vou trabalhar por 1 ano, vou comprar meu carro e vou voltar para essa cidade, né, lá pro interior de Minas Gerais. E acabou que essa vontade de comprar o carro, esse desejo, fez com que ele tivesse aí uma frota de quase 10 veículos, 10 a 12 veículos. Nossa, que legal. E esse período foi um período que meu pai trabalhou muito, 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 deu sangue aí por essa empresa, se tornou um dos representantes de todo o Rio Grande do Sul, abriu uma empresa também para ele e continuou trabalhando nesse ramo de representação comercial, mas houve um período aí, passa-se vários e vários anos, né? Eu já estava na minha pré-adolescência para adolescência. Meu pai entrou numa depressão profunda. E aquilo para mim é uma das coisas que marcaram ali, até nunca tinha aberto. A primeira vez que eu abro isso a público, de 12 para 13 anos, foi o período que meu pai, cara, ficou quase 3 anos num estado depressivo, onde eu, adolescente, olhava o meu pai com seus 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, agindo como uma criança. Devido ao estado que ele chegou de depressão. E eu não conseguia aceitar aquilo. Eu ficava, cara, como assim que... Enfim, também sem conhecimento, sem maturidade. Não acreditava na depressão, até que comecei a estudar, a ler alguns livros a respeito, buscar conhecimento. Nessa época, a internet estava começando a surgir ali por volta de 2010, 2011, 2012, naquela Sim. época ali, e pesquisar para entender um pouco mais de como é que funcionava a depressão e como eu poderia ajudar o meu pai. E esse período foi muito forte e marcante na minha vida, porque só estava aqui no Rio Grande do Sul eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Meu irmão nessa época era pequeno, eu vim com 8, ele veio com cerca de 3 para 4 anos, então nós éramos muito novos. Nessa época que aconteceu essa situação, eu já estava com 12 para 13 anos. E ali foi o momento que eu vi, cara, a minha mãe assumir as rédeas e tomar conta de tudo, porque o meu pai estava numa situação deplorável, podemos dizer. E minha mãe assumiu tudo, assumiu a responsabilidade da casa, e eu, por ser o irmão mais velho, acaba respingando na gente também um pouco, né? E busquei ajudar ela de todas as formas.
E a gente... Foi um momento em que a gente se conectou com Deus. Quando viemos para cá, meus pais eram católicos e eu nem sei o que eu era, porque eu nunca tinha ido. Nem, pra te ter uma noção, iam me batizar na igreja católica, minha madrinha, que é minha tia, irmã gêmea da minha mãe. Antes de acontecer isso, a gente teve que vir pro Rio Grande do Sul, então nem fui batizado na igreja católica, então nem sei o que eu era, mas eu sabia e acreditava muito em Deus. Por parte de pai, os meus avós eram bastante católicos também, daqueles de procissão, de acreditar em imagens e escultura, e eu não tive muito essa convivência de ir de igreja, mas era algo que a gente se dizia, né? Que religião tu é? Sou católico. Tipo, por ver ali o que os pais ou os avós assim faziam, né? Mas nunca fui de ir na igreja e tal, era casamento, essas coisas, mas que a gente tinha esse acesso à igreja. E eu lembro que meu pai fazia a gente ir na igreja batista, na escolinha dominical, que tinha todos os domingos de manhã. E aquilo para mim era assim, ó, um saco. Porque criança, né, adolescente ali, cara, tu queria domingo, estudava de manhã, toda a minha vida eu estudei na parte da manhã, porque minha mãe tinha, assim, tu vai estudar de manhã porque a tarde é mais longa, então sempre estudei de manhã, e no domingo de manhã ela queria que eu também fosse pra igreja, então aquilo pra mim era assim, algo revoltante, e eles não iam na igreja. Mas eu lembro, a tia Magda, o nome da professora que ia buscar, ela ia de casa em casa, buscava as crianças para poder levar para casa dela e ali ensinar a palavra de Deus, cara. Isso, eu lembro que é uma sementinha que ela fazia e lançava nos nossos corações. Muitos iam, no bairro que a gente morava, não era um bairro de classe alta, era um bairro de classe média, e ao lado tinha alguns bairros que eram de classe C. E ela ia em todas essas casas, fazia o convite, buscava as crianças, levava até a casa dela, ensinava a palavra de Deus, no final tinha um lanchinho, depois ela levava cada uma dessas crianças em casa de novo e entregava. Eu até me emociono porque era uma missionária do Senhor fazendo essa obra e pensando nas gerações que haviam de ir. E eu acredito que ali foi plantada a semente do evangelho no meu coração. Aí passamos por essa situação ali com meu pai. Ninguém frequentava a igreja ainda e tal. E aí isso foi o que nos aproximou de Deus, que nos levou a buscar Deus, porque a gente estava vendo que a medicina não estava resolvendo. Meu pai ia em psicólogo, terapia, tomava remédio e não saía daquele estado. E foi então que a gente começou a buscar Deus e encontrar uma solução. E foi quando, em cultos, e alguns irmãos da igreja, pastores também, iam constantemente na nossa casa fazer oração, enfim, tentar ajudar de uma forma que saísse daquela condição, daquela situação, com palavras e com ações. E foi então que eu lembro disso. A gente estava sentado, estava eu sentado do lado do meu pai, sentado na calçada da rua de casa. E ele deu um despertar assim e falou: eu não posso viver mais assim, não posso ficar mais desse jeito. E tomou aquela atitude, se levantou e foi lá dentro e pegou os remédios que ele tinha guardado e jogou tudo no vaso. E a partir daquele dia ele tomou a decisão: não vou mais tomar, não preciso mais desses remédios. E é um negócio muito louco que tipo, foi uma atitude talvez louca que ele teve naquele momento, mas ao mesmo tempo necessário para que ele saísse daquela crise. Enfim, a gente não indica, os médicos também não indicam que tivesse parado de forma tão drástica o tratamento que ele estava fazendo, mas através daquela atitude que ele teve, aquela decisão que ele tomou, dali em diante as coisas se transformaram. E aí foi quando eles começaram, né, a se comprometer, tiveram compromisso com Deus e fomos, né, para a igreja.
Aí a gente não foi mais para a Igreja Batista, né? Começamos a ir na Igreja Assembleia de Deus. E ali começamos a jornada com Cristo. E eu lembro que aceitei Jesus, uma palavra fantástica que um pastor trouxe, que era quem também nos discipulou bastante, aquele pastor Alceu Vargas. E naquela mensagem que ele trouxe, eu senti algo tão forte dentro de mim, tão grande assim, que parecia que tudo que ele estava falando era para mim. E aí tu imagina, poxa, uma criança, né, um adolescente, ouvindo e aquela mensagem de Deus falando comigo. Então aquilo para mim foi muito marcante, e no final ele fez, a Assembleia de Deus tem no final do culto ele perguntar quem gostaria de aceitar Jesus e tal, e eu me levantei e fui lá, sem entender, sem saber o que eu tava fazendo, tipo, criança, inocente. E aceitei Jesus ali como o único suficiente, fiz ali a minha confissão de fé publicamente. E dali em diante comecei a me envolver com as coisas de Deus, as coisas da igreja, e tomei essa atitude, né? E entendo que através daquilo ali as coisas comecei a me aproximar mais de Deus e me envolver. E aprendi que, cara, quando você se envolve com algo, você desenvolve. E tem uma sigla que eu utilizo que é a CAD, que é CAD, que é primeiro tu conhece, aí tu aprende e tu desenvolve. A gente teve aquele primeiro contato com a igreja, com Deus, a gente aprendeu e a gente começou a se desenvolver na nossa jornada. Hoje meu pai é pastor, sou filho de pastor, minha mãe também, e hoje eles estão lá na cidade onde a gente veio, não estão mais aqui, mas estou aqui, né, ainda em Porto Alegre, carregando essa mensagem, esse propósito. E foi praticamente assim a minha infância, desde novo, né? Cerca dos 9, 10, 12 anos ali, que foi quando eu conheci Jesus, e aí depois a gente, que foi na Igreja Batista, né? E aí depois passei com essa situação com meu pai, a gente começou todos a irem para a igreja, e dali em diante a gente teve atitudes de fé e transformações e mudanças. E o bacana é que meu pai, ele teve uma criação muito brusca, né? Era tu estando certo ou estando errado, tu apanhava, independente. O autoritarismo que havia, né, do pai e tal, era tu certo ou errado, é pau, tu vai apanhar. E meu pai replicou, né? Fazia isso. Eu lembro a última surra, podemos se dizer, né, que a gente tomou. Eu tava numa discussão com meu irmão era mais novo, né? Sempre era aquele que incomodava, até que chegava um momento que eu não aguentava e estourava com ele e me irritava, né? E eu lembro que teve uma situação que eu não lembro como que foi que a gente aprontou, o que a gente tinha feito, mas eu lembro dessa última surra, né? Que ele botou eu abraçado com meu irmão, de joelhos, e eu sempre apanhava por ser o mais velho, mas era 2 em mim e 1 nele. E aquele dia a gente apanhou e abraçado ali, chorando e tal. E aí eu falei pra ele, cara, olha, nunca mais eu vou apanhar, porque é burrice. Eu sou o mais velho, eu tenho que dar exemplo. Eu vou tomar mais do que você. Então, fiz ali um compromisso com ele, ó, não vamos mais brigar. E eu vou me controlar, vou trabalhar o domínio próprio, e não tem. Vai fazer o que tu quiser, mas não vou apanhar mais. E ali foi a última surra que eu tomei. E, embora ele até prometesse, ó, antes dos 18 tu vai tomar outra. Graças a Deus que isso não chegou a acontecer, Fernando. Mas eu vi a mudança e a transformação através da vida do meu pai. Porque ele era dessa forma, só que no momento que ele começou a ter entendimento e desenvolvimento com a palavra de Deus, ele começou a tomar atitudes diferentes. E isso foi perceptível. Quando a gente... Enfim, cara, a gente sabe que por mais que a gente busque não errar, a gente vai errar. A gente é humano, né? Exatamente. Então eu tinha feito aquele compromisso com o meu irmão, mas a gente depois aprontava, entendeu? E eu lembro que meu pai, ele pegava eu e meu irmão, colocava na mesa, ele sentava lá na ponta da mesa, colocava meu irmão assim que nem a gente tá aqui agora, ele lá na ponta da mesa abria a palavra de Deus, e conforme era o delito ali que a gente tinha feito, né, ele trazia uma mensagem, uma palavra, exatamente
contra aquilo que a gente tinha feito. Por exemplo, se desobedeceu, ele trazia uma mensagem a respeito da desobediência e as consequências que isso geraria. E, cara, eu tô pra te dizer assim, ó, que as palavras que aquele homem lançava ali era tão, assim, ó, doloridas mais do que se eu tivesse tomado uma surra. Porque aquilo entrava no nosso coração e gerava uma conscientização. Sim. Não era apenas... A gente apanhava ali, doía na hora? Doía. Mas a gente esquecia. Ia lá e fazia de novo. Mas quando ele trazia aquela palavra, e no final ele sempre dizia assim, ó, você acha que você tá certo? Ele jogava a responsabilidade para nós. Nós éramos responsáveis pelo que tinha acontecido. Se tu tava sendo desobediente, ele dizia, tu acha que tu tá certo? Olha o que a palavra aqui ensina. Olha a consequência da tua desobediência, o que vai gerar. Tu acha que tu tá certo? Cara, eu me derretia, né? Já tô chorando aqui. Não, mas, cara, sou um cara que... E aquilo foi muito marcante porque eu pude ver a transformação que aconteceu na vida do meu pai e o que o evangelho faz. Né? Completa. Demais. Porque a mudança de vida que vocês tiveram, as dificuldades que vocês passaram e também a tua maturidade de buscar, querer um pouco mais de conhecimento, buscar entender. E aí, para te ver assim, a atitude que ele teve é uma atitude, vamos dizer assim, um pouco louca, né? Como tu falou, não se deve fazer isso, mas eu vejo que é uma atitude de fé. Porque ele foi totalmente de fé, foi totalmente acreditando que Jesus ia mudar totalmente a vida dele e que ele não tinha necessidade de estar tomando remédios ali para resolver aquilo. Então eu creio e eu acredito que deva ser isso, que foi uma atitude totalmente de fé, totalmente baseado naquilo que ele estava aprendendo, naquilo que ele estava começando a aplicar ali. E ele, não, vamos lá, vamos mudar. Porque eu tenho certeza que ele via a tristeza em vocês, o amparo que vocês estavam dando ali, tudo que o cuidado que vocês tinham e também a insegurança. Pô, o que vai acontecer? O pai, que é a base, que é o alicerce da família, tá nesse estado, como é que fica o resto da família? Né? Desestrutura tudo, né? Desestrutura tudo, né? E, cara, que história maravilhosa, cara. Eu tô contigo. Que história. Obrigado, cara. Sensacional, sabe? E isso é algo incrível, porque às vezes a gente não tem. E te agradeço novamente, porque a gente não tem a oportunidade de, às vezes. Tipo assim, às vezes as pessoas olham e tá tudo bem o resultado que a gente chega, mas não entende ou não sabe os bastidores que a gente viveu na nossa vida. E isso foi algo que me marcou e eu carrego hoje com muita dignidade isso, porque se não tivesse acontecido, isso eu aprendi. Às vezes a gente, reclama da nossa vida, que passei por isso, passei por aquilo. Não, se tu não tivesse passado por aquilo, tu não estaria hoje onde é que tu tá. Com certeza. Entendeu? Então, toda a maturidade, tudo é necessário, o processo é necessário. A gente precisa passar por aquilo porque tem que passar. Às vezes não é desejável a ninguém. Às vezes a pessoa passou por algum tipo de abuso, seja um abuso emocional, seja um abuso psicológico, um abuso sexual, mas ela venceu aquilo. Ela passou por aquilo, mas ela venceu. E isso que é o poderoso, glorioso, que deve ser honrado e transmitido. É que, por pior que tenha sido a situação que tu viveu, tu passou. Tu não permaneceu. E essa é uma atitude que é o que eu acredito que Deus espera de cada um de nós. De que a gente vença os obstáculos. O próprio Jesus Cristo, eu acredito que quando ele veio na Terra, cara, imagine morrer por nós. Imagine fazer tudo o que ele fez. Onde até quando, à beira ali do que ia acontecer, ele fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, às vezes, a gente se acha tão superior que, Superior e, cara, a gente não merecia, né? Exato. A gente não merecia nada do sacrifício que foi feito, a humilhação que ele teve e a glória que ele despejou em cima das nossas vidas, cara. E eu tenho certeza que o que tu falou é com certeza. Jesus quer que a gente vença, que a gente vença esses obstáculos e a gente se torne pessoas melhores. Com certeza. A gente consiga... e o pessoal, o que eu posso dizer assim, o Marcão é essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Vocês já devem conhecer eles de outros podcasts, tem o Vencer. Cara, é uma pessoa simples, é uma pessoa que
tu chega, assim, tu já gosta dele, não tem como não gostar do Marcão, é uma pessoa que te agrada, assim, maior simplicidade, e é aquela pessoa que te abraça, assim, e então é sensacional. E conhecer um pouquinho mais da tua história é só mais admiração mesmo. E o pessoal aqui do Hub, eu não falei, mas o pessoal aqui do Hub tá de parabéns. O pessoal aqui é todo mundo nessa vibe, todo mundo acolhedor, direciona, explica, ajuda. Então, assim, o pessoal aqui é fora de série. É o princípio do servir, né? É Eu o acredito princípio do que tu servir é um dos maiores, quem sabe, símbolos da prosperidade que a gente... É verdade. E é algo que a gente vai falar agora a respeito disso, essa questão da prosperidade. E já startando esse assunto, eu lembro que no período que meu pai entrou, hoje a gente considera isso como um burnout, né? Uhum. Não havia naquela época esse conhecimento a respeito. Mas quando ele saiu da empresa que ele veio no início e montou a própria empresa dele e começou a trabalhar e, enfim, crescer, cara, a gente tinha épocas ali que ele tinha faturamento de 100 mil reais. Então, só que à medida que ele faturava mais, as responsabilidades também aumentavam. Então, houve um período também que eu acho muito bacana e isso me ajudou a me formar, só que eu sempre fui um jovem, eu posso te dizer assim, tímido. Só que quando eu fui para a igreja, eu comecei a estar naquele ecossistema, a me soltar mais, e as oportunidades que a gente ia recebendo, tu ia se desenvolvendo. Então, eu queria ajudar o meu pai, de alguma forma, e uma das formas foi ir para a parte de vendas junto com ele. Então, acredito que ali foi um momento que começou a desenvolver a parte financeira de vendas, só que eu sempre tive alguns bloqueios, Fernando, e isso é muito interessante. Hoje a gente tendo conhecimento e o autoconhecimento de entender, na época não tinha. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. A gente vivia conforme os acessos que a gente tinha, as conexões, o network. E isso era muito interessante porque na época eu estudava e sempre fui excelente aluno, sempre busquei ali as notas máximas e aí eu chegava, né, para poder apresentar pro pai e pra mãe o boletim, todo orgulhoso, faceiro. E aí meu pai dizia assim, ó, isso não é mais que tua obrigação. Talvez naquela época ele não tinha ciência de que essas palavras, devido à minha linguagem de amor, me feriram. E eu inconscientemente pensava assim, cara, se eu tô sendo o melhor aluno, o cara exemplar, o cara que faz tudo certo, e a pessoa que eu mais admiro não reconhece isso, então eu vou fazer o contrário. E às vezes isso, ó, para quem tá assistindo, às vezes o pai, mãe, preste atenção. E tem um livro que eu sempre indico para as pessoas, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é fundamental para você estudar, porque você vai entender, e ele não só vai ajudar no seu relacionamento, como também vai ajudar nos seus relacionamentos interpessoais que você tem. Cara, é um livro excelente. É fantástico. Excelente. É um livro que eu peguei antes com a minha esposa pra gente estudar, pra gente já entrar no relacionamento, ó, eu sei o porquê que eu tô passando por isso. E aí meu pai sempre falava, não faz mais que tua obrigação, tu não trabalha, só tem que estudar. Talvez para aquele momento ele não tinha ciência de que a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Tava destruindo por dentro. E foi o momento que os pais não entendem, meu filho tá rebelde, meu filho tá isso, que é a chamada adolescência. E às vezes não é o período da adolescência que o filho tá rebelde. É porque na infância, talvez o apoio que ele precisava ter do pai ou da mãe, ele não teve. Então, inconscientemente, ele entra numa rebelião dentro dele mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Quase rodei no colégio. E eu lembro que minha mãe ainda foi lá para conversar com a professora, ver o máximo de possibilidade que a gente teria. Conseguiram me encaixar no provão, fiz o provão, graças a Deus passei. Porque é o que eu falei, eu não era um aluno ruim, mas eu queria chamar a atenção das pessoas que eu admirava. Então aquela foi a forma que eu utilizei. Sim, a ferramenta que tu tinha era fazer aquilo para eles entenderem que
Não, eu tô aqui, eu existo, eu preciso de pelo menos um pouquinho de carinho, né, um pouquinho de reconhecimento do que eu tô fazendo, né, ou pelo menos, vem aqui me dar uma bronca pra mim me alinhar de novo, entendeu? Eu preciso que vocês olhem pra mim. Se sentir importante. Importante, exatamente. E isso que tu falou é bem importante, eu já li esse livro, minha esposa também, a gente aplica isso no nosso relacionamento e com a nossa filha, até teve um outro podcast que eu fiz aqui que eu falei um pouquinho, e faz total diferença. Porque, assim, a infância e a adolescência é o que molda toda a tua estrutura para te se tornar um adulto. Né? Não que tu vai se tornar um adulto rebelde ou vai ter... Não é isso, mas é que tem algumas coisas que talvez tu não precisaria passar na tua vida se tu entendesse, a tua família entendesse alguns programas mentais ali que criam a estabilidade emocional da criança. Né? Então seria importante, mas é claro, era outro tempo, era outra criação, era outra forma de ver o mundo. Da mesma forma. E a gente forma... não tinha também o acesso que a gente tem hoje às informações. Da mesma forma ali quando eu comentei em relação à depressão. As pessoas achavam que tu era louco. Tu é louco, tem que ir pro hospício, tem que ir pro psicólogo. Tu ir no psicólogo naquela época, tu é louco. Sim. Tu tá faltando, como diziam os mais antigos, né? Tá com um parafusozinho a menos na cabeça. Exatamente. E, cara, não era. Não é isso. Não era isso. Hoje que nem eu vejo assim, ó, por que vamos voltar lá atrás, lá meus avós, bisavós, os que faziam isso, né? Eles viviam tão bem, porque tinha um diário que ele escrevia ali, tudo que passou, tudo que gostou, e é o que a gente faz com o psicólogo é o nosso diário. É o nosso diário, exatamente. Entendeu? É claro que utiliza ferramentas e te guia ali por onde, e tem todo esse cuidado, porque a nossa mente, cara, ela pode ser uma prisão, como ela pode ser o melhor lugar do mundo. É verdade. Então, tudo depende de como vai ser lidado com isso. Mas, meu amigo, vamos seguir que tem coisa. Não, mas é que o papo tá muito bom e se a gente se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui só falando disso. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa vertente do Marcão de escritor. O que tu tá fazendo, quais são os teus planos, já lançou alguma coisa, o que tu lançou, por que tu começou a fazer isso? Então, ó, vamos lá. Eu acredito assim, ó, que nem eu tinha comentado no início ali. Aquilo que tu deixa escrito, ele tem um peso e uma validade que ele pode durar eternamente. A gente tem esse exemplo com a palavra de Deus, a Bíblia. Sim. E eu nunca fui o cara de estar hoje aqui na frente das câmeras. Então eu já tinha esse desejo no meu coração há muito tempo. Eu sou compositor, tenho mais de 40 canções escritas, harmonizadas, porém uma só lançada. Então já venho há um tempinho já praticando isso. E a questão do livro, ele veio com o desejo assim, cara, muitas pessoas assistem podcasts, muitas pessoas assistem filmes, muitas pessoas leem livros. Estou fazendo podcast. Não sei se vou fazer um filme ainda. Tenho um desejo no coração. Faço um podcast. E o livro, eu acredito que é também uma ferramenta que pode alcançar. Por exemplo, a gente está no mesmo ecossistema e no grupo do Flávio Augusto, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e conversar com ele. Mas através dos livros que eu tenho dele, eu consigo me conectar ao Flávio Augusto. Eu consigo entender um pouco o que se passou na cabeça, no coração dele. Da mesma forma acontece comigo. E eu tenho uma trilogia que ainda está em produção, estou escrevendo, que é O Rei Endividado, Um Ato de Fé e O Porquê de Resposta. São 3 livros que se conectam. O Rei Endividado, ele entra num contexto onde eu estava numa situação financeira extrema, de escassez, que foi um período que eu acredito pior que eu já vivi. E olha que eu sou um cara novo, tenho 30 anos apenas. Mas, devido ao poder da palavra que eu lancei aos meus 13 anos, eu vivi inúmeras experiências que eu não imaginava que viveria. E eu acredito que muitas pessoas às vezes podem chegar. Eu também tive um período de depressão extrema, onde eu tentei suicídio. E tive uma experiência fantástica com Deus. E aquilo ali fez com que eu não tivesse cometido, né? Senão não estaria hoje aqui para poder falar sobre isso.
mas pela escassez, pela falta de dinheiro, as adversidades que estavam acontecendo, as tempestades que estavam me envolvendo, fez com que eu chegasse a esse ponto de querer tirar minha própria vida. Não estava valendo a pena viver. E eu tive a oportunidade, há algumas semanas atrás, de falar a respeito disso. Eu não costumo abrir isso com bastante frequência, mas fui tocado pelo Espírito Santo para falar sobre isso. E nisso, nessa ministração que eu estava fazendo, tinha uma menina lá no fundo e chorou, chorando. No final ela chegou assim para mim: eu tentei suicídio ontem à noite. Cara, aquilo ali para mim, uma menina assim que aparentava ter uns 12 para 13 anos, um pouco menos de 15 anos ela aparentava ter. Sim. E aquilo ali para mim... A gente passou por um episódio lá na igreja também de uma menina que tentou suicídio agora há pouco tempo. Eu não participei ativamente, né? Mas eu soube de todo o caso. E é muito triste, né? Demais, Fernando. E aquilo ali pra mim foi, cara, assim, ó, como um negócio entrando uma faca, entrando no meu coração. Porque a mãe dela ficou apavorada. Como assim, minha filha? Tipo, se tivesse acontecido, ninguém ia saber o porquê. Ninguém ia entender. E, cara, aquilo ali só fez com que ardesse mais o meu coração eu poder testemunhar e compartilhar isso que eu passei e como eu saí. Eu costumo dizer que eu tava como se fosse José lá no fundo do poço, se sujando todo de lama e não tinha alternativa. Olhava para a direita e para a esquerda, não tinha para onde sair. A única saída era olhar para cima, porque de lá ia vir o meu socorro, e foi o que aconteceu. Eu tive uma experiência fantástica com Deus, e aquilo ali fez com que acontecessem milagres e milagres e milagres, e eu tomei uma decisão: Senhor, tô contigo agora e não te largo por nada e nem por ninguém. E aquilo ali fez com que as coisas fossem se desenvolvendo. Então, o contexto do livro Rei Endividado vem com um pouco da minha história, vem um pouco com a história de Davi, que para mim foi e é um grande exemplo, com base naquele texto lá de 1 Samuel 22, que é quando Davi ele vai lá para a caverna de Adulão, onde está ele e diversos homens ali, e a Bíblia diz que eram homens endividados, homens que estavam perdidos, homens que estavam fugindo, e colocam Davi como um rei, como um líder. E dali... fantástico. E dali surgem os valentes de Davi. Homens que vencem batalhas consequentemente, homens que estão ali abraçados com Davi, estão contigo, meu irmão, na alegria ou na tristeza. Então aquilo ali pra mim bateu muito forte. E o nome já traz isso. Cara, um rei endividado não tem coerência. Não tem coerência, entendeu? Não é certo. Como assim? Um rei Como um rei tá endividado? Exatamente. Não, então traz esse contexto. Eu acredito que vai falar com muitas pessoas. É um livro que eu tenho buscado entender muito a respeito da comunicação. E a comunicação é deixar uma ação comum a todos. Sim. Então a linguagem que eu tô trazendo nesse livro é uma linguagem, cara, bem assim, ó, que uma criança vai conseguir entender esse contexto. É claro que tem momentos marcantes da minha história que é um pouco mais forte, que talvez não seja adequado para criança, sim, mas uma pessoa de qualquer idade vai conseguir entender, porque é uma linguagem integrativa, que todo mundo vai conseguir ler e refletir, né, a respeito daquele contexto. Que legal, e eu queria te dar os parabéns por ter essa coragem de trazer um evento tão traumático na vida da gente, porque suicídio não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que, como tu falou, tu se sente no fundo do poço, e eu acredito que Deus está te usando para te salvar outras vidas, porque o que tem de pessoas que cometem suicídio, que acham que também está no fundo do poço e não tem caminho, não tem forma de sair daquele ambiente, é irreal, vamos dizer assim. E eu acho que tu está sendo instrumento de Deus para salvar essas pessoas, para dar uma luz no fim do túnel para essas pessoas. Porque eu acredito que o que o Espírito Santo não quer é que essas pessoas sejam perdidas, porque quando comete suicídio, a tua alma é perdida. E se vocês não sabem, no momento que a gente comete suicídio, a nossa alma é perdida, vai direto pro inferno, não tem mais conexão, não tem possibilidade. Por quê? Porque tu tá tirando algo que é precioso. Deus criou para te ser bênção, para te ser luz na vida das pessoas,
E para te ter uma conexão com ele e ir pro paraíso, né? Viver uma vida de comunhão. E aí, quando tu faz isso, isso acaba, né? E, cara, nossa, que história fantástica. Eu tô todo arrepiado aqui. Tanto que eu só tô escutando, porque assim, não tem argumentos para te trazer, eu só tenho que te agradecer essa oportunidade. E que história bacana. E assim que sair publicado esses livros. Com certeza tu vai receber um exemplar. Eu quero. Com certeza. Quero. Só dar um spoiler em relação Uhum. ao segundo, que é um ato de fé. Ele se deu, ardeu no meu coração por uma situação que aconteceu. O meu cunhado, que mora aqui na zona da Serra, a casa dele pegou fogo e ele perdeu tudo que ele tinha. E nesse momento, no outro dia, né, ele ligou e tal, avisou o que tinha acontecido e tal. Graças a Deus, ele e a esposa dele passaram bem e tal, e estavam já na casa do patrão dela. Acolheram eles e tal, e cara, queimou tudo, ficou no pó a casa. Era uma casa de madeira, né? Serra, normalmente são chalés e tal, e não conseguiu recuperar nada, não conseguiu pegar nada e tal, só deu tempo deles saírem, porque quando foi ver, tomou conta de tudo. E a minha esposa, assim, e a gente tava passando por um momento fragilizado financeiramente, e a minha esposa, assim, eu preciso ajudar o meu irmão. E ela fez uma oração: Deus, eu preciso ajudar o meu irmão de alguma forma. E a gente, cara, com a conta bancária, assim, que só tinha o dinheiro para pagar o mês do aluguel. E eu, Deus. E aquilo, né? Eu vi na oração da mulher do lado, pedindo uma forma para poder ajudar, e com dinheiro ali apenas do aluguel. E aí veio o Espírito falou isso forte no meu coração, né? Um ato de fé. Aí nos mobilizamos, mandamos pro pessoal da igreja, pro grupo da igreja, ó, aconteceu isso, com o cunhado e tal. Muitos assim, vamos mandar roupa, vamos mandar isso, vamos mandar aquilo. E a grana que a gente tinha ali, a gente comprou de alimentos para levar para ele. E assim, cara, foi para mim o maior ato de fé que eu fiz, porque às vezes na nossa vida a gente é descrente, a gente não acredita que o milagre vai acontecer. É verdade. E era todo o dinheiro que eu tinha para poder pagar o aluguel. E eu, cara, precisei tomar aquele ato de fé. Utilizamos todo aquele dinheiro para poder, enfim, com combustível, com o que faltou para poder levar para ele e tal. Fomos lá, servimos ele, fizemos aquilo, né? Eu fico pensando, ele não é meu parente, ele é parente da minha mulher, a responsabilidade dela, mas, cara, ela é minha mulher, eu sou... Ela é tua carne. Entendeu? É a carne da minha carne, então a responsabilidade é minha também, e fizemos aquilo, e eu naquela briga entre eu vou e eu ajudar o próximo e tal, aquela guerra, Racional, aquela batalha. muito forte, né? Demais. E eu, meu Deus, tem que pagar aluguel, cara, mas enfim, resumindo, fomos, servimos eles lá, passamos o final de semana com eles, e na volta foi fantástico, assim, porque a minha esposa foi tão grata, assim, pelo o que eu fiz, que eu pensei, cara, eu vou dar um jeito, Deus vai suprir de alguma forma, e pra honra e glória dele, o aluguel foi pago, não sei como, mas conseguimos ali arcar com os compromissos que a gente tem, e ao mesmo tempo ajudar alguém que precisava, entendeu? Então, para mim, foi um ato de fé. E até veio ao encontro daquilo que a gente falou a respeito do meu pai. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar fazer, que a gente vai precisar agir, que a gente vai ter que ter força e coragem. Como Deus falou com Josué, ser forte e corajoso. Esse é o lema que eu carrego na minha vida, e é o que me faz hoje ser o empreendedor que eu sou. Ter força e coragem. Isso é muito louco, porque de 2023 para 2024, em janeiro de 2024, eu falei isso publicamente num encontro de homens. Cara, para esse ano eu quero força e coragem. Isso em janeiro para fevereiro ali. Em março vem a enchente. E aí, quem passou pela enchente sabe como é que foi a loucura. Loucura. Nossa, passamos assim por algo muito louco, mas Deus não deixou nada faltar, Ele supriu todas as coisas. E eu continuo hoje carregando esse lema, que é a força e a coragem, entendeu? E Davi também, ele tinha muito disso. Quando ele era jovem, ele queria coragem,
coragem para enfrentar o gigante, coragem para poder enfrentar o leão, o urso. E eu vejo depois, lá no tempo, quando ele já tá mais velho, que ele já não tinha toda aquela força para poder lutar, e vem lá os irmãos de Golias contra a vida dele. Eu vejo que ele precisou, naquele momento, a coragem. Coragem de não desistir, coragem de não parar. Então, eu peguei isso como um lema de vida para mim, ter força e coragem. E é o que eu peço a Deus e tenho pedido para esse ano e para os próximos anos, que eu possa ter força e coragem e que não desista. Porque tem uma frase de um parceirão nosso, que é o Michel Mendes, que ele fala assim, ó, eu quero ver o que vai ser se eu não desistir. Então, a única forma de eu ver é não desistindo. Não, é verdade. E eu ia te pedir um conselho, né, para te dar para os cristãos que desejam empreender e manter a fé funcionando, mas acho que essa última mensagem aí se encaixa, não sei se é isso. Com certeza. Tem uma outra mensagem para dar. E para encerrar, e sendo sincero, eu podia ficar aqui mais umas 2, 3 horas conversando contigo, porque, nossa, que história, que papo muito legal. E eu espero que essa história, que é um pouquinho da vida do Marcão, aqui, um pouquinho do que aconteceu na infância, na vida adulta dele, nesses pontos de coragem que ele teve, ajudem vocês a entender que tem possibilidades, que tu pode superar qualquer obstáculo na tua vida. E é isso, vamos pra frente, tenha fé, né? Entrega toda a tua vida para Jesus, que o resto ele vai fazer. Concordo plenamente com isso. E eu acho que se pudesse deixar uma frase para quem tá assistindo, para quem vai assistir aqui, cara, nunca separar assim, ó, a tua fé dos teus negócios. Isso foi algo que me marcou, assim, que minha esposa falou bem assim, nossa, mano, acho tão lindo como tu consegue trazer Jesus dentro dos lugares que tu está, sem tu consegue honrar a tua fé sem sentir vergonha, sem sentir medo. E eu penso bem isso, não dá pra gente separar, porque nós somos, vamos lá trazer para um contexto, eu sou pai, tenho um filho, eu sou pai, eu sou filho, porque o meu pai ainda existe, e sou esposo, sou 3 em 1, assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que são 3, mas são um só. Sim. Ao mesmo tempo, tu também. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Não entendeu? Tem. São atitudes que tu vai ter, são caráter, são situações que tu vai passar que tu não pode separar. Pera aí, que agora eu vou ser cristão e agora eu vou ser empresário. Não tem, é um todo. É um todo. E dessa forma, Deus vai fazer com você que está aí assistindo, com a sua empresa, como ele fez com aqueles endividados que estavam lá na caverna junto com Davi. Transformou endividados em valentes. Desde que você não separe uma coisa com a outra. E tiveram um reino que é um dos mais prósperos que existe na Bíblia. Eu não sei se tu já ouviu falar de algum outro rei além de Davi. Davi não tem. Até quem não é cristão já ouviu falar do rei Davi. E é um dos reis mais falados desde de Israel em diante. Então, e era o homem conforme o coração de Deus, né? Exatamente. Mesmo sendo pecador, mesmo cometendo vários erros, ele era o homem conforme o coração de Deus. Então, assim, eu gosto muito da história de Davi, é uma das histórias ali que dentro da Bíblia, né, que me inspiram muito. Então, nossa, eu gosto muito mesmo. E Marcão, cara, vamos ter que fazer uma segunda rodada. Eu quero conversar de novo, acho que vai ser muito legal trazer outros pontos de vista, né, para o pessoal. Acredito que vai agregar muito. E só tenho que te agradecer. E pedir para Deus te abençoar a tua vida e continuar te iluminando para te poder trazer esse conhecimento, essa luz para a vida das pessoas. Amém. Amém. Recebo. E que se seja feito assim seja. Amém. 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 Obrigado, querido. Obrigadão, pessoal. Ficamos por aqui com esse episódio. Vai ter outros. Vou marcar com o Marcão aqui um novo bate-papo aqui pra gente dar uma continuidade. Daqui a pouco sem horário, sempre a gente ir falando. Vamos fazer uma contrapartida, então. Tu vai vir no Pode Vencer. Ah, então fechou. Então, show de bola. Que aí eu consigo retribuir esse convite. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço.